O cristão de verdade tem certeza da sua própria salvação. E digo mais, o cristão verdadeiro pode chegar no nível de dizer: se Jesus viesse arrebatar a sua igreja hoje, eu iria subir com ele. Se eu morresse agora, eu iria direto para os braços do meu Deus. O cristão verdadeiro pode chegar a afirmar que nem que a vaca tussa ele vai para o inferno. E afirmar essas coisas não é sinal de orgulho, presunção. Afirmar essas coisas é sinal de maturidade na fé. Graça e paz, eu sou o Gaba e nesse vídeo eu quero falar sobre a segurança que nós temos em Cristo. A segurança da nossa salvação em Cristo. Uma doutrina totalmente bíblica e totalmente verdadeira. Mas embora seja uma doutrina bíblica, é uma doutrina que incomoda muitas pessoas. Quando você afirma que um crente pode ter certeza da sua salvação, muitos crentes ficam mais retraídos. Isso se dá por dois motivos que eu quero listar aqui, coisas que eu penso que podem ser o motivo. O primeiro é que eles não gostam que as pessoas se sintam seguras de sua própria salvação. Você pode ver que quando você afirma algo assim, parece um 50 para dizer: se uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso continuar pecando, afinal eu já estou salvo mesmo. Quando na verdade nenhum salvo testifica a sua salvação praticando pecados. Logo, isso só revela o pior do coração das pessoas. E o segundo ponto é que as pessoas não conseguem se sentir seguras em Cristo o suficiente para dizer que tem segurança na sua salvação. Se você perguntar para alguns crentes se os pecados deles foram perdoados, muitos podem dizer que não sabem. E eles podem achar muito abuso da parte de um mero mortal afirmar com todas as letras que a salvação dele está garantida. Irmãos, eu posso dizer que muitos entusiastas do calvinismo e do arminianismo têm grande culpa nisso. Diversas doutrinas bíblicas sofrem de abusos e abusos. Por exemplo, a depravação total. É uma doutrina clara na Escritura. O homem é totalmente pecaminoso, ele não consegue buscar a Deus sem auxílio da graça de Deus. E ao invés de alguns pregadores dizerem apenas que o homem é totalmente pecador, não, eles querem fomentar mais. Eles querem deixar a desgraça mais desgracenta ainda. Talvez você se lembre de um certo teólogo aí, que ao falar da depravação total, disse que uma criança recém-nascida é o que nós temos mais próximo de um demônio. Uma fala totalmente absurda. O homem é extensivamente pecador, mas não é intensamente pecador. E a segurança em Cristo tem sido um tema muito debatido. Eu creio que esses debates é que são o principal abuso que essa doutrina recebe. Mas, irmãos, não é porque uma doutrina bíblica sofre abusos que ela não deve ser creditada como verdadeira. Eu quero te mostrar aqui 4 exemplos de 4 homens de Deus que falaram sobre a segurança dentro da Escritura. Vem comigo. Jó 19, 26 e 27 diz o seguinte: depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. É uma certeza dentro de Jó de que ele verá a face de Deus. Outro exemplo, o rei Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Ele sabe que ele pode enfrentar o mais terrível na sua vida e mesmo assim Deus vai estar com ele. Isaías declara no capítulo 26, verso 3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, pois ele confia em ti. Deus preserva quem faz parte do seu propósito, conserva em paz, em segurança. Apóstolo Paulo em Romanos 8 faz a declaração mais linda de todas. Dentro de todos os textos da Escritura, eu acho que esse aqui é o texto mais lindo que nós temos sobre segurança em Cristo. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, você precisa de mais alguma coisa para crer que se você está em Cristo, você vai ser preservado por Ele? Esse é o ponto. Por que eu posso confiar que uma vez salvo, estou eternamente seguro em Deus? Porque a minha conversão é obra de Cristo. E Jesus Cristo não pode falhar.
2 Timóteo 1, verso 12 diz o seguinte: Sei em quem eu tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Pedro diz: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Apóstolo João nos diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós sabemos, não tem mais morte, nós estamos na vida, a vida eterna. Acontece que mesmo com todas essas declarações, muitos irmãos ainda acham presunçoso demais você dizer que está salvo e que Deus vai te preservar assim até o fim. Irmãos, é impossível ser presunçoso quando os seus passos seguem as pegadas desses homens de Deus aqui. Quando os seus passos seguem as pegadas da Bíblia. Você não está sendo humilde segundo a vontade de Deus quando se coloca em posição de duvidar da sua salvação. Esses homens aqui, Jó, Pedro, Paulo, João, eram talvez os homens mais humildes que já pisaram nessa terra e eles tinham convicção da sua própria salvação. Isso mostra que humildade e segurança em Cristo não são coisas antagônicas. Esse apóstolo Paulo, que tinha segurança de sua salvação, já deixou na Bíblia diversas declarações pesadas a seu respeito. Ele se declara como o pior dos pecadores. Ele declara que seu corpo foi vendido como escravo. Ele se declara como um homem miserável. Ele reconhecia assim a sua própria debilidade e fraqueza. Mas Paulo também tinha em vista as promessas de Deus, a beleza de Deus, a graça de Deus, e sabia que isso era mais forte que ele. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Palavras do próprio Jesus Cristo. Paulo sabia que se ele olhasse só para si mesmo, ele não poderia ter segurança da sua própria salvação. Paulo sabia que enquanto ele olhasse para si mesmo, não haveria a possibilidade de ter segurança na salvação eterna. Mas sabia que quando ele olhasse para promessas de Cristo, como essa, por exemplo, ele obteria descanso para a sua alma. E esse é o fim da doutrina da segurança eterna em Cristo. A capacidade de descansar. Não deveria ser doutrina de debate. É e sempre foi doutrina para consolo. E digo mais uma vez que todo crente verdadeiro pode ter segurança em Jesus. Se você ainda não tem certeza da sua própria salvação, eu não vou aqui dizer que você não é salvo. Calma aí, não é bem assim. Mas você é como um bebê que acaba de nascer em família rica e morre logo depois do nascimento, sem nunca ter percebido que era rico, sem nunca ter desfrutado da sua riqueza. Assim são os crentes que não têm certeza de sua salvação. Eles estão na família mais rica do mundo, a igreja, o corpo de Cristo. O pai deles é o mais rico do universo, o próprio Deus. Mas eles não conseguem desfrutar dos prazeres que há na salvação em Cristo, da liberdade que eles possuem por agora serem salvos em Jesus. E você precisa conhecer melhor a sua realidade, meu querido. Deseje, por Deus, ter essa segurança em Cristo. Por que desejar isso? Porque suspense não é bom em nenhuma área da sua vida. É chato ter dúvida. Ainda mais dúvidas concernentes à sua própria alma. Se você tiver segurança em Cristo, você pode enfrentar todo vento contrário, toda dúvida, sabendo que Ele começou a boa obra e Ele é fiel para terminar. Se você tiver essa segurança, você pode até mesmo pecar e não ficar naquela, poxa, pequei, agora eu estou indigno, eu não posso mais me aproximar de Deus. Pelo contrário, se você pecar, que você deve, claro, ter vigilância para que não aconteça, você não vai ficar se condenando, você vai lembrar que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Se Deus não mente, essas palavras também não podem estar em desacordo com sua pessoa. E para encerrar, deixo aqui João 6, 37 a 39. Todo aquele que o Pai me der, a mim virá, e eu jamais o rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Uau! Uau! Se essas promessas bíblicas de algum jeito tocaram seu coração, deixa o like e comenta, Deus é fiel. Eu sou Gaba, não sou calvinista, e até a próxima.